Olá, pessoal, boa noite, bem-vindos. Hoje a gente está aqui para retomar um assunto que vem trazendo, né, o nosso conteúdo já algumas quartas-feiras. Nós vamos falar sobre mais desta noite dois tipos de vírus de herpes, né? Então, nós falamos sobre vírus de herpes tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5 e hoje nós vamos falar sobre tipo 6 e tipo 7. Queria falar para vocês que essa aula aqui, ela está gravada porque eu tive um conflito, né, de horário. O doutorado tem me tomado bastante tempo e não só o doutorado, os cursos, a pós-graduação, enfim, né, todos os compromissos que eu preciso cumprir e mais os pacientes para atender e assim vamos, né? Então, eu estou hoje à noite na mentoria ao vivo, na mentoria de fenômenos tumorais, e aqui com vocês, então, trouxe o conteúdo referente aos herpes tipo 6 e tipo 7. Vamos falar sobre os tratamentos integrativos e complementares. Lembrem que essa aula que nós estamos trazendo no YouTube, como Instituto Paramagnético, é uma obra minha, de Adri, professora Adri, né? Carrego o Instituto junto comigo, mas é um compromisso meu para com a área da saúde, para com a formação dos vagalumes e para todas aquelas pessoas que querem conhecer um pouquinho mais sobre as práticas integrativas e complementares magnéticas, como o biomagnetismo medicinal, como o desbloqueio emocional magnético. E é uma alegria muito grande a gente poder compartilhar esses conteúdos. Também, o meu objetivo é justamente que a gente tenha uma formação, um conteúdo adequado, já que nós não temos graduação na área das práticas magnéticas ainda. Por isso, né, eu trago esses conteúdos, busco aprofundar dentro das doenças, para que a gente, como biomagnetista, que não somos da área da saúde, quem não é, né, que possa, então, estudar junto aqui comigo, entender a doença, porque quando vai fazer um rastreio, se tiver conhecimento, se tiver entendimento, interpretação, tanto de exames quanto também da doença em si, para nós biomagnetistas é muito importante, porque nós vamos tratar das disfunções energéticas, e essas disfunções energéticas, muitas vezes, para que a gente consiga abordá-las e tratá-las de forma adequada, a gente precisa saber perguntar. E para saber perguntar através da bioenergética, nós precisamos conhecer. E sem conhecimento, a gente fica limitado na nossa atuação terapêutica. Então, o meu objetivo é ensinar. Por isso que são aulas, né? Essa aqui realmente é uma aula, porque ela está até gravada, né? Mas nós temos as aulas também, que nós chamamos de aulas lives, né? Onde estou com vocês, a gente vai tirando dúvidas juntos, enfim. Esse conteúdo do herpes tipo 6, ele é muito, muito, muito importante. E ele vem agregado junto ao herpes tipo 7. Eu até trouxe o motivo pelo qual se estuda o herpes tipo 6 e o tipo 7 juntos. Por quê? Porque o meu amigo Fábio Paganello, né, ele gosta de saber das coisas e ele me fez essa pergunta: por que herpes 6 e 7 estão juntos? Então, fui estudar para trazer essa informação para o Fábio. Viu, Fábio, como eu cuido de você? Você, o Beto, Ana Virgínia, a Silvia Helena, que está sempre por aqui. Quem mais? Tem mais gente, né? Eu que me esqueço agora. Então, o herpes tipo 6 e tipo 7 estarão juntos. E no próxima aula, então, a gente vai falar do herpes vírus tipo 8, fechando, então, essa família de herpes viridae. Lembrando que nós somos hospedeiros naturais, desses vírus, né? Nossas células servem de albergue, de hospedagem gratuita para eles. E eles, muitas vezes, não são os hospedeiros decentes, ainda deixam sujeira, né, no nosso corpo, conectam, se reativam e conectam com a gente com doenças, com sintomas. Então, vamos entender isso, né, para que a gente possa trabalhar. Outra coisa, Fábio, você que está aí, ou que vai assistir a aula depois, vem cá. Você me fez uma pergunta também, como que a gente se livra desses vírus do estado de latência?
Então, eu fui estudar profundamente esse conteúdo para você. Já tem mais de 15 dias que você me fez essa pergunta lá no herpes tipo 2 ou 3, se não me engano, acho que foi no tipo 2. E eu fiquei cabreira, né? Porque eu disse assim: olha, nós não temos como retirá-los do nosso corpo, mas eu sabe que eu fui estudar, Fábio, a gente tem, e é dentro dessa aula do herpes tipo 6, tipo 7, que a gente vai estudar isso. Então, eu preciso da atenção de vocês, vai estar lá no final da aula. Então, vamos chegar até lá para que a gente possa entender como ele atua, onde é que eles interagem, que tipo de células que são hospedeiras, que eles ficam em estado de latência, para que a gente possa, quando chegar no momento certo, eu explicar que a gente, sim, Fábio, a gente pode retirar esses vírus do nosso corpo. E aí, logicamente, né, nós precisamos estar com o sistema imunológico ok, com o sistema emocional ok, para que a gente não se reinfecte ou se reinfectar, esses vírus eles cheguem na primeira barreira imunológica e ali eles parem. Ou seja, né, nós temos as tonsilas, que é as amígdalas, né, que é, por exemplo, se entrar pela via aérea ou entrar pela boca, é ali onde vai parar na nossa primeira barreira imunológica. Então, nós precisamos entender essa situação, como funciona, qual é a terapia que vai nos ajudar a desalojar esses vírus e como manter o sistema imunológico, o sistema emocional ok, para que essas barreiras naturais do nosso corpo funcionem. E não tem jeito, né? Não é tratando uma vez que você vai se liberar disso tudo. É um processo. Mas creio, né, por tudo que eles se relacionam dentro do nosso rastreio, os herpes, creio que seja uma investida, né, principalmente para quem já tem ligado doenças autoimunes, doenças complexas, problemas cardiovasculares, problemas de ordem imunológica, como dificuldade de que o corpo elimine as células cancerosas, né, quando a pessoa está com câncer, ou um problema de trombose, um problema cardíaco, problema intestinal, todos os problemas, na verdade. Cada tipo de vírus se associa para manifestar determinadas doenças, né? Isso a gente já viu desde que a gente tem estudado o herpes tipo 1 até o herpes tipo 5. E se você está gostando dessas aulas, se você acha que esse conteúdo é importante que seja compartilhado com alguém, por favor, dê o seu joinha, clique no sininho, se cadastre aqui, né? Se filie, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse conteúdo para que mais biomagnetistas, não só biomagnetistas, nossos clientes, nossos pacientes, nossos colegas, né, de outras áreas das terapias integrativas também precisam desse conhecimento, porque os pacientes eles chegam até nós para bem-estar e saúde, muitas vezes a gente identifica um vírus como esse, que está causando problema na vida da pessoa. Então, é muito importante que a gente reconheça que a gente precisa partilhar esse conteúdo. Muito, muito, muito importante mesmo. Deixei para vocês, como vocês sabem, né? Nós temos aí ali no grupo do Telegram, um canal onde a gente fica postando, olha os meus cabelões aí nessa foto, meu Deus, onde a gente fica postando com as bochechas gordas já aqui, eu tô mais magrinha, né, tô mais feliz. Um canal lá no Telegram onde a gente fica postando todo esse conteúdo, né, em forma de PDF, então ali tem o link do YouTube, né, para que você tenha acesso tanto à aula e logo embaixo o PDF também para você acompanhar, para que você possa baixar esse conteúdo que está aqui. Se vocês precisarem utilizar esses textos, essas imagens, né, que são produzidas pelo IPM, utilizem. Aqui tem como referencial o conteúdo. Estou dizendo aqui que estou utilizando a inteligência artificial para produzir esse conteúdo também, que é a minha assistente particular. Agora eu achei um clone bem bacana para trabalhar. E muito, né, do que eu trouxe aqui foi a IA que me ajudou. Então, vamos lá. Atualizei o meu slide, estou tão feliz. Queria dizer para vocês que a gente tem aí os cursos, né, que ficaram para 2025, que esse ano nós não temos mais. O curso de NPN, uma vez por ano, ficou para 2025. Provavelmente NPN vai ser no primeiro semestre e no segundo semestre é a epigenética. Então, são 2 cursos que a gente tem só uma vez por ano. Também nós temos o curso de desbloqueio emocional magnético avançado e a bioenergética avançada, que a gente acabou de ministrar, né? São 2 cursos por ano. Esse aqui já foi o segundo, então agora somente
no ano que vem. Então, que curso que nós vamos ter agora aqui na frente? Agosto, nós temos dia 31 e dia 1º de setembro, 31 de agosto, 1º de setembro, o curso de DEM. Esse daqui, se você mora longe de Cascavel, é difícil você ainda conseguir fazer matrícula, porque inscrição para o curso, por conta dos correios, a gente precisa que chegue o material até sua casa. Também nós temos para setembro, não percam a oportunidade. Este curso de biomagnetismo medicinal avançado, ele acontece de vez em quando só, uma vez por ano, às vezes. Esse ano eu nem queria ministrar, mas a pedidos, né? Então, dia 28 e 29 de setembro, biomagnetismo medicinal avançado. E outubro, então, é a nossa tiete, a epigenética bioenergética. Tanto o NPN como a epigenética são cursos exclusivos do Instituto Paramagnético. E é um prazer muito grande poder compartilhar esse conteúdo, essa terapia, para que existam, né, profissionais capazes de se diferenciar no mercado de trabalho. Então, se você já é biomagnetista, já é terapeuta de DEM e quer crescer mais, quer se especializar nas práticas magnéticas, quer ter como carro-chefe esses tratamentos na tua clínica, no teu consultório, então, o próximo passo, NPN, próximo passo, epigenética. NPN, se você gosta de trabalhar com crenças, conflitos, relacionamento, autodesenvolvimento pessoal, em grupo, esse é o NPN. E a epigenética bioenergética vai auxiliar, então, nos tratamentos de doenças complexas, doenças que têm ali relacionamento com o epigenoma, né? Então, as doenças hereditárias, as doenças genéticas, enfim. Nós temos também, novembro e dezembro, o curso de biomagnetismo medicinal, né? 23 e 24, 30 e dia 1º de dezembro. Então, nós temos aí mais um curso de biomagnetismo medicinal. É o último do ano de biomagnetismo, e depois a gente tem o curso de DEM básico, que vai ser em dezembro, no meio de dezembro, para fechar o ano. Então, quando a gente fala, vem comigo, né? Vou me deixar pequenininha aqui para ter mais conteúdo e ser mais fácil de vocês acompanharem junto comigo. Então, olha lá. Quando a gente fala de herpes tipo 6 e tipo 7, eles são frequentemente estudados juntos. Por quê? Porque eles compartilham muitas características biológicas, clínicas, epidemiológicas. Então, primeira dela, a relação filogenética. São vírus do mesmo grupo, né? São dos vírus de herpes, herpes viridae, que a gente já viu lá na aula 1, 2, 3 e 4 dos outros herpes. Então, e 5 são conhecidos como beta-herpes vírus. Isso significa que eles são geneticamente relacionados e eles compartilham uma estrutura genômica semelhante, são muito parecidos entre si. Então, eles são do mesmo filogenético. Filo é filiação, partido, tribo genética. E ambos eles têm o mesmo ciclo de vida, mecanismos de infecção e padrão de estado de latência comparáveis, né? Eles ficam nas mesmas células, inclusive, o que facilita o estudo em conjunto. Também infectam a mesma população de células, tanto o 6 como o 7 têm uma predisposição para infectarem, para ficarem em estado de latência as células do linfócito T, as células do sistema imunológico, principalmente CD4. Também podem infectar qualquer outro tipo de linfócito T, inclusive CD8. CD4 são as células que também o vírus HIV, CD4 e CD8, são as células também do sistema imunológico dos linfócitos T que o vírus HIV também infecta. Então, estão morando pertinho por aí, né? Esse também é um dos motivos pelos quais, muitas vezes, nós, biomagnetistas, identificamos no par timo reto
um vírus de herpes e não o vírus de HIV. E bioenergeticamente, o organismo responde para herpes e não responde para HIV. Também é o motivo pelo qual, muitas vezes, o paciente portador do vírus HIV, nos pares de herpes, aparece positivo para o HIV. Então, isso é importante para nós, por quê? Porque quando eu expliquei para vocês, né, a questão dos herpes, né, nós precisamos checar os reservatórios, os pontos de sobrevivência, e um deles é timo reto. Que mais? Um vírus fica na casinha do outro, né? Fica no par do outro também, o vírus tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, eles se relacionam, então a gente sempre tem que ir checando, porque quando a gente impacta os ímãs num par biomagnético relacionado à infecção viral, e ali esse par está albergando esse quartel general energético desse vírus no corpo, então esse vírus, quando a gente impacta o ímã, ele pode vazar, desaparecer, escafeder-se, fugir lá para um reservatório. Que mais que nós temos aí? O sistema imunológico, né, ele desempenha um papel importante nessa resposta de infecções, é o nosso sistema de defesa do corpo. Então, quando nós temos as células linfocitárias infectadas com material genético do vírus de herpes, ali em estado de latência, é mais complicado. O nosso corpo, ele dá conta, né, de manter uma reserva de linfócitos T, mas aquelas pessoas que têm o sistema imunológico deprimido, os imunossuprimidos, eles têm mais infecções de recorrência, porque já tem menos células de defesa, e muitas delas ainda estão infectadas com o vírus, então fica complicado a resposta imunológica de acontecer de forma adequada para que a pessoa tenha saúde. Então é muito importante a gente desalojar essas pessoinhas dessas casinhas desses linfócitos T. No final da aula de hoje, eu vou falar qual é a melhor terapia para que a gente possa fazer essa desapropriação de terras, né, desalojar esses... E não é só para o herpes tipo 6, eu vou falar do herpes tipo 6, por quê? Porque foi o herpes tipo 6 é o primeiro vírus que foi descoberto dentro do nosso genoma, dentro dos nossos material genético, das nossas células, lá onde estão os nossos genes, dentro dos nossos cromossomas. E também tem outros vírus que a ciência tem percebido que eles vão se alojar ali no material genético humano, como o coronavírus, como o Helvi vírus, que também tem artigo científico. Então, eu vou falar especificamente da abertura a esse conteúdo com herpes tipo 6, mas ele vai servir para bactérias. Nós temos bactérias, pedaços de parasita, de material genético desses carinhas lá junto no nosso material genético. E nós precisamos fazer um faxinão para que isso se desaloje, porque eles acabam expressando muitas vezes, se conectando com a manifestação de doenças, expressam um gene relacionado à manifestação de sinais e sintomas de doenças. Então, é importantíssimo. Outro motivo que eles são estudados juntos, menino Fábio, a similaridade da apresentação clínica, ou seja, os sinais e os sintomas da infecção por herpes tipo 1 e tipo 2 são os mesmos, são muito semelhantes. A reativação também de um e de outro pode acontecer pelos mesmos estímulos. E as doenças relacionadas pela reativação também são doenças similares. Então, por isso que a gente acaba estudando eles na mesma aula. A latência, a reativação também dos dois acontecem mais ou menos de forma similar e principalmente, como eu disse antes, naquelas pessoas, né, que têm um comprometimento do sistema imunológico. E as manifestações clínicas e desafios de diagnóstico também são semelhantes, o que justifica, então, a gente estudar eles em conjunto. Outra situação que faz a gente estudar eles juntinho na mesma aula, a coinfecção.
é muito comum que a gente tenha o herpes tipo 6 e o herpes tipo 7, ambos no corpo ao longo da vida, inclusive manifestados, expressos, produzindo sintomas ao mesmo tempo. Então, em alguns casos, a co-infecção pode ocorrer e essas relações entre esses dois vírus acabam agravando os sinais e os sintomas da doença e também comprometendo a resposta imunológica. Então, nós vamos estudar eles de forma dinâmica, juntos também. Claro que quando eu for falar lá, né, do herpes tipo 6 em específico, tem algumas coisas a gente vai acabar sinalizando lá no final da aula. Diagnóstico. Então, nós temos como método de diagnóstico o mesmo, né? Tanto para o herpes tipo 6, e se vocês assistirem todas as aulas uma depois da outra, vocês vão ver que a forma de diagnóstico para todos os vírus de herpes é o mesmo, PCR, detecção de pH, de DNA viral, né, na própria ferida. Nas lesões, né? Prevalência, quão prevalentes são esses carinhas? Eu já tenho dito para vocês, né, que a prevalência é algo que faz com que a gente vire tudo biomagnetista. Nós queremos, todo mundo vai precisar, né, de tanta gente, se a gente quiser desalojar esses carinhas da nossa casinha, dos nossos linfócitos T, no caso do herpes tipo 6 e tipo 7, a gente vai precisar de muitos biomagnetistas, porque olha lá a prevalência, praticamente em todas as crianças. Praticamente todas as crianças são infectadas com herpes tipo 6 e tipo 7 até os 3 aninhos de idade. Oh, misericórdia, como que pode, né? E por onde que acontece essa transmissão, essa infecção do vírus? Ocorre através de secreções respiratórias e de saliva. Essa é a transmissão. Mas, como eu disse para vocês, já tenho dito nas outras aulas, né? O herpes tipo 6, ele foi identificado presente no genoma humano há mais de 24 mil anos atrás, ele nos acompanha. Então, muitas vezes, nós biomagnetistas ou terapeuta das práticas magnéticas, o que a gente vai perceber? Que a gente vai precisar tratar com o desbloqueio emocional essas crianças. Por quê? Porque antes se dizia que era até os 6 anos de idade. Agora tem diminuído essa idade da primeira manifestação do herpes 6 e 7, que é quando a criança ela começa a se socializar, a se misturar. Mas tem uma questão ali que a gente vê no desbloqueio emocional magnético que estimula a manifestação dos sinais e sintomas do herpes, que muitas vezes a gente pode olhar nos nossos rastreios, que eles acordam da nossa genética, a gente não precisa pegar ele do ambiente. Às vezes, quando a criança se sente sozinha, abandonada, rejeitada, quando ela troca de ambiente, ninguém vai abandonar uma criança, a gente leva ela para a escola. Mas a gente leva lá para a escola e ela se sente assim, minha mãe me deixou aqui nesse lugar gigante, com um monte de gente, com todo mundo gritando, meus coleguinhas tudo do meu tamanho, e esse monte de gigante para cuidar de nós, então eles ficam com medo. E as emoções e as sensações, elas atuam diretamente na bioquímica do corpo e estimulam os sistemas primitivos de sobrevivência, os instintos. E é nesse momento de medo, de pânico, de rejeição, sentimento, sensação de rejeição e abandono, que esquenta o nosso corpo, e aí eles podem ebulir das células, sair da latência, mas não dessa latência aqui, o vírus, depois que você se infecta aqui, de fora para dentro. Não, eles saem da latência lá do epigenoma, lá do nosso gene. Ele expressa, porque lá no nosso gene, há 24 mil anos atrás, ele está lá escondidinho. A gente fala empacotado nas estonas. Ou ele está metilado, ele tem uma capinha, que é de substância química do radical metil, que esconde ele ali. Então, o que acontece? Se sai essa capinha ou desempacota, afrouxa as estonas, para quem precisa estudar essa parte aí também, eu preciso explicar isso para vocês um dia desses,
como que funciona, né, esse guardar a expressão gênica, manter a expressão gênica, expressar um gene ou sair o gene da expressão. Vou fazer uma aula sobre isso um dia, pode deixar. Mas o que acontece? Ele acorda, vamos falar assim, ó, tá dormindo lá nos genes, e aqueles genes acordam e se manifestam, e aí a criança tem os primeiros sintomas da infecção do herpes 6, que é o que a ciência estudou até agora, né, dos herpes, que a gente vai falar do herpes 6. Ele acorda e ele manifesta os sintomas sem que a pessoa tenha se contaminado, não recontaminado, tenha se contaminado pela primeira vez quando criança. Então, é muito, 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 muito interessante a gente olhar isso. E mais interessante ainda, que a gente, como terapeuta, como pais, principalmente, que precisa levar a criança para a escola, que precisa socializar a criança, que a gente dê essa segurança para a criança, antes de ir para a escola, realizar um desbloqueio emocional magnético. Foi para a escola, começou, chegou em casa meio assustado, querendo entrar no carro, correndão, né? Depois que terminou a aula, a aulinha, né? Que a gente faça um desbloqueio emocional para essas crianças, para que a gente mantenha esse herpes tipo 6 lá no epigenoma até que ela tenha imunidade suficiente para a gente fazer uma sessão de epigenética para essa criança, para desalojar eles, então, e a gente poder tratar com os pares biomagnéticos. Então, é assim que a gente vai abordar no final da aula, eu vou explicar para vocês. Muito bem, então para que a gente possa atender todas essas pessoas, né? Tem o curso de DEM, tem, mas novembro agora, porque o curso de biomagnetismo já está acontecendo, novembro nós teremos o novo curso de biomagnetismo medicinal e bioenergética. Nós estamos, agora, final de semana passado, eu ministrei o nível 1, e agora, esse final de semana, a gente vai ter o nível 2. E essa semana, né, todo mundo ali, os 20 e tantos cursistas estão praticando o nível 1, tão bonitinho, já tendo as experiências, né? Uma pessoa que está fazendo o curso feliz da vida, porque recebeu um áudio de uma pessoa que ela foi treinar, né, para fazer o nível 1, dizendo, olha, acordei sem dor, isso é maravilhoso, coisa boa. Então, quem quer se tornar biomagnetista, basta entrar em contato com o IPM para fazer a sua inscrição no próximo curso. Esses herpes tipo 6 e tipo 7, então, eles estão associados ao que a gente chama de exantema súbito ou roséola. Na fotinho aqui, deixa eu aumentar o tamanho da imagem para vocês. Na fotinho, o que a gente tem? Um monte de pintinha, ó, vocês estão vendo? Que tá tudo pintadinho. Doença exantemática são consideradas, né, todas aquelas doenças que ficam essas pintinhas numa fase, num período da manifestação do vírus. Então, por exemplo, a dengue, né, quando está terminando o surto da dengue, lá enche de petequinha da coceira, tudo mais. O que é isso? São exantema, doenças exantemáticas, ou a rubéola, tem, às vezes, o próprio coronavírus, né? Em algumas pessoas, no final da infecção, apareceu os exantemas, mas para o herpes tipo 6 e tipo 7, isso é clássico. E é tão clássico que a infecção do vírus, do herpes tipo 6 e tipo 7 se chama exantema súbito ou roséola. Assim como o herpes tipo 5 era o citomegalovírus, o herpes tipo 4 é o Epstein-Barr, o herpes tipo 3 é o varicela zoster, o herpes tipo 6 e tipo 7 é a roséola. Roséola. Isso nós temos muito na nossa apostila de biomagnetismo, né? Como sintoma. Doenças exantemáticas, roséola, rosácea, rush cutâneo. Então, quando vocês ouvirem esses termos dentro da terapia, o que quer dizer? Essas pintinhas é o final, geralmente, do processo infeccioso viral. Tem bactérias também que causam exantema, são exantemáticas. Então, exantema súbito, também conhecido como roséola, é a doença viral comum que afeta as crianças entre 6 e 2 anos de idade, causada pelo vírus tipo 6 e tipo 7, sintoma da primeira infecção, da primeira manifestação. Então, a gente fala de sintomas da fase inicial: febre alta,
Então, no início do exantema súbito ou da doença rosácea, que é causada pelo vírus 6 ou tipo herpes vírus tipo 6 ou tipo 7, acontece uma febre alta, que pode chegar até 39 a 40 graus. Essa febre, ela dura em torno de 3 a 5 dias. Em alguns casos, ela pode ser acompanhada da irritabilidade, perda de apetite, uma leve inflamação das vias aéreas superiores, às vezes até de garganta, principalmente quando tem uma co-infecção junto, né? 2 vírus juntos, ou um vírus e uma bactéria juntos, ali se expressando no mesmo momento. Não é comum, mas pode acontecer. Geralmente os pais, né, falam, é por causa da dentição, é o dentinho que está nascendo, confundem, né, com uma gripe também, com uma dor de garganta, enfim. Mas, se forem fazer os exames e tudo mais, vai aparecer como herpes tipo 6. E o adulto também pode manifestar o herpes tipo 6? Sim, inclusive em outros tecidos, né, com outros sintomas, até com o sintoma de pequenas manchas rosadas na pele, e nós, no biomagnetismo medicinal, vamos acabar vendo que está relacionado também, além desses sintomas de manchas rosadas na pele, que a pessoa muitas vezes pode confundir até com psoríase, pode aparecer infecção urinária, mas aí são 2 pares, uma bactéria e um vírus associados. Então, sempre fazer o rastreio completo, né? Depois, então, da febre, né, começa a aparecer ali as erupções cutâneas. Então, quando a febre desaparece, vai surgir o exantema na pele, que geralmente começa no tronco e se espalha pelo pescoço, rosto, braços e pernas. E essas manchas são pequenas pintinhas rosadas, e elas podem ser planas, né? Tá no contato da pele, ou ela pode aparecer como um grosseirão, assim, mais grossinho também, ligeiramente elevada, e elas não causam coceira e desaparecem em poucos dias, geralmente sem deixar marca, a não ser que, né, a criança machuque, a manchinha ali, ou se ela é levantadinha, né, mais elevada, e a criança machuque, pode ficar marquinha, mas senão não fica marca. E também tem alguns outros sintomas que podem aparecer, né, como linfodenopatia, principalmente das amígdalas, né, que é a presença de linfonodos, de inchaço nos gânglios. Porém, esses sintomas são leves. Também pode aparecer infecção no ouvido, garganta, como eu já falei, mas são mais raros. E se a febre não for mantida, né, num nível de estável para o corpo, né, pode até, inclusive, levar a convulsão febril devido a essa alta temperatura. Então, sempre no manejo para as crianças, para os adultos também, né, mas principalmente para a criança, chegou lá 38,5, 38,6, precisa medicar. Então, geralmente, os pais já levaram no pediatra, já tem as orientações necessárias. E quanto antes nós entrarmos com o rastreio de biomagnetismo medicinal, melhor para a pessoa, porque a gente ajuda o sistema imunológico e ajuda o sistema de desintoxicação. E muitas vezes, inclusive, vocês vão perceber que se os pais chamarem a gente logo no comecinho da febre, não aparece nem as pintinhas vermelhinhas, ou se aparece uma que outra e passa rapidinho, porque nesse final de processo de que aparecem as manchinhas é a desintoxicação do corpo, né? A fígado, a pele tá liberando as toxinas e acaba irritando a região da pele, por isso que fica vermelhinho. Tratamento desse primeiro episódio, tá? Desse primeiro episódio, porque depois da reativação a gente vai ver que pode acontecer muitas outras coisas. Então, o tratamento primário é alívio dos sintomas. Os antitérmicos, como eu falei, né, para manipular ali a questão, manipular e manusear a questão da febre. Então, pode ser administrados medicamento como paracetamol e ibuprofeno, sempre sobre orientação médica, né, principalmente porque são crianças. Hidratação, é muito importante manter a criança hidratada e descansar, né?
e também pensar que ela vai estar transmitindo herpes 6 ou tipo 7 para outras crianças se ela for para a escola. E geralmente acontece isso mesmo, né? Vai para a escola e transmite para todo mundo. E aí fica toda a salinha de aula lá, tá todo mundo gripadinho, fala lá. Então, as complicações. Embora o exantema súbito ou a roséola, ela é geralmente benigna e autolimitada. O que é benigna e autolimitada? Onde os sintomas são gerenciáveis. Em casos raros, pode levar às convulsões febris, como eu falei, e também isso deve ser controlado, né, levado para o médico rapidinho, mas geralmente não costuma deixar dano a longo prazo, é só a curto prazo. Só enquanto está acontecendo, ela é autolimitada, ela não é como a Covid que pode ficar longa. Fisiopatologia é do herpes 6 e 7. Então, inicialmente, os vírus entram no corpo através das secreções respiratórias, causam a infecção das células epiteliais da pele e dos linfócitos T. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. E a resposta imunológica faz aumentar a temperatura e também faz aparecer o rush cutâneo, as erupções cutâneas ou a roséola. Depois que passou o período de fase 1, né, essa parte da febre, das pintinhas vermelhinhas, então o que o vírus faz? Ele entra para o estado de latência. Nesse estado de latência, eles vão parar lá nas células dos linfócitos T, né? Como eu falei antes, lá o CD3, CD4, ou CD4 e CD8 são os principais. Não que não possa infectar CD3 e as outras células linfocitárias, pode também. Tem várias, acho que tem 6 ou 7. E com o passar do tempo, esses vírus, né, esse material genético que está lá na latência, eles podem entrar em atividade, eles se reativam, principalmente naqueles pacientes que têm o sistema imunológico deprimido. Então, essa reativação, ela pode levar a complicações como encefalite e também outras reativações que eu vou explicar aqui. Então, a encefalite, que é a inflamação do cérebro, é a mais comum, pode causar sintoma como dor de cabeça intensa, confusão mental, convulsões, perda de memória, e em casos graves pode levar até a coma. Mielite, que é a inflamação da medula espinhal, que pode causar ali fraqueza muscular, paralisia, dor, disfunção urinária ou intestinal. Então, como esses são, vejam bem, sintomas de reativação, isso já pode acontecer quando a pessoa está adulta. Então, a pessoa adquiriu o vírus lá na infância ou já veio com ele herdado, né? Há 24 mil anos que ele está conosco, e ele vai reativar. Na reativação, geralmente a pessoa já está adulta e vai acontecer esses sintomas. Pode, né, acontecer 1, 2, 3 ou todos, não sei, depende do tipo de problema que a pessoa tenha, né, de quão imunossuprimido está o sistema imunológico. E aí, nós temos também a fadiga crônica, que principalmente acontece pela reativação do herpes tipo 6, então ele tem sido associado à síndrome da fadiga crônica, tem ali um comprometimento da glândula suprarrenal, então se o biomagnetista chegar a identificar o herpes tipo 6 relacionado com queixa de cansaço, estresse, mente pesada, dificuldade de raciocínio, memória que não funciona, pode aparecer também a glândula suprarrenal positiva no nosso rastreamento, os pares do vírus herpes tipo 6, e a gente vai ajudar o paciente quando reequilibrar o campo disfuncional desses pares, então a gente acaba ajudando o paciente a minimizar os seus sintomas. Que lindo que é isso, né? Então, quando a gente fala em fadiga crônica, ela é o cansaço extremo, que não melhora com repouso, e pode estar acompanhado de dor muscular, dor articular, dor de garganta, dificuldade de concentração.
Muito comum a gente encontrar esses pares biomagnéticos no rastreio do biomagnetismo medicinal de herpes tipo 6 em pacientes com fibromialgia, com artrites, artroses, reumatismos também. O rush cutâneo, né? Então, embora a apresentação do exantema seja comum na infecção primária, pode acontecer na reativação, especialmente naqueles pacientes que têm baixa imunidade. Então, aparecer na fase adulta as pintinhas vermelhas também. Febre na reativação também, principalmente do herpes vírus tipo 6, nos pacientes também com baixa imunidade. E a disfunção hepática. Em alguns casos, a reativação do herpes tipo 6 pode levar, inclusive, à hepatite, onde a pessoa aparece, né, como nessa foto aqui, a icterícia, que é a pele e os olhos amarelados, náusea, vômito e dor abdominal. Então, bem características de disfunção de fígado, disfunção hepática. Então, vocês estão vendo que dependendo dos sintomas, muitas vezes o paciente chega para nós com problema de fígado, com uma hepatite, né? Ou até sem estar tão amarelo como essa imagem aqui, e para nós vai aparecer o par disfuncional lá, fígado, ou fígado com rim direito, aparece para nós o vírus do herpes, e muitas vezes a gente não conecta, a informação não está entendendo o que está acontecendo, quer dizer que lá na célula do fígado, onde tinham os linfócitos T, que é para defesa do fígado, esses linfócitos estão sendo acometidos pela expressão do vírus do herpes tipo 6. Então, se os linfócitos T, eles estão servindo o vírus e não servindo o nosso corpo naquela célula, naquele tecido, naquele órgão, então o que acontece? A gente tem os sintomas da disfunção daquele órgão. E aí aparece a icterícia, os olhos amarelos, a canseira, enfim, dependendo onde que estão as células linfocitárias linfocitárias que os vírus mantêm o material genético lá dentro. Se é lá da suprarrenal, vai estar mais caracterizado como fadiga. Se é da pele, o rush cutâneo. E todos eles, dependendo da quantidade de células que forem expressar o vírus, que a célula está servindo para o vírus e não para nós, o sistema imunológico precisa trabalhar, e aí, dependendo de quanto ele vai trabalhar, quanto anticorpo ele tem ou não, vai aparecer inclusive a febre. Se for as células dos linfócitos que estão no fígado, vai aparecer os sintomas do fígado. Vocês entenderam como que funciona a coisa? É danadinha, né? Também, outras doenças relacionadas, né, à reinfecção, que essas eu acho que são mais graves, pode levar até a óbito, a reativação dos vírus de herpes tipo 6 e tipo 7. A pneumonite, que é a inflamação dos pulmões, que pode causar uma dificuldade respiratória, tosse e, em casos graves, até a insuficiência respiratória. E uma doença danadinha aqui que se chama linfohistiocytose hemafagocítica. Eu li 3 vezes esse aqui antes de começar a aula aqui gravado para vocês. Falei que nome feio! Uma condição grave e potencialmente fatal que pode ocorrer em decorrência da reativação do herpes tipo 6, caracterizada por febre, hepatoesplenomegalia, né, que é onde tem o aumento do fígado e do baço, anemia e elevação das enzimas hepáticas. Então, veja que o TGO, TGP podem estar elevados no nosso exame por conta de um parzinho. Isso é importante para os biomagnetistas, por conta de um par biomagnético de suporte do herpes tipo 6, que é mais comum nesse caso aqui, ó. Viu? Por isso que eu disse que a gente vai estudar junto o 6 e o 7, mas quando tivesse alguma coisa específica, né, principalmente para o 6, tá aqui juntinho com a gente. Tô dando essa dica. E os exames, então, né, nós temos aí para diagnóstico a sorologia, o IgM e o IgG, que vão dizer para nós se tem uma infecção recente ou uma infecção passada, se está fazendo anticorpos, se tem anticorpos. O PCR, né, que vai identificar do DNA viral
em amostra de sangue ou fluidos corporais, a cultura viral, que aí ela vai ser nas próprias exantemas, né, nas feridinhas, na pele, e também a identificação de proteínas virais de células infectadas. Medicamento continuam os mesmos medicamentos que a gente já tinha visto, né? Que é como chama? Aclovir, né? Que a gente, não é aclovir, é ganciclovir e foscarnet, utilizados em casos graves, especialmente em pacientes que têm um comprometimento maior do sistema imunológico. Muito bem. E quais são os fatores, então, que podem levar à reativação do vírus? Tanto tipo 6 como tipo 7. Primeiro, não tem jeito, disfunção do sistema imunológico. Então, desde aquela pessoa que tem estresse, aquela pessoa que é comprometida por algum vírus de predisposição para baixar a imunidade, né? Como o vírus HIV, como o HTLV, como o coronavírus. Então, esses pacientes também que recebem transplante de órgão, que precisam zerar a imunidade para fazer a pega da medula, principalmente, de fígado também, de qualquer órgão. Pacientes que estão fazendo quimioterapia, que tem ali, né, durante o tratamento, essa imunossupressão. E aqueles pacientes, né, aquelas pessoas que gostam de reclamar, de vitimizar, de se desvalorizar, pessoas que têm estresse físico, né, que gastam muita energia fazendo atividade física, ou estresse psicológico, né, tem um estresse crônico, então o estresse prolongado é aquele estresse patológico, não o fisiológico, patológico, pode comprometer o sistema imunológico e favorecer, então, essa reativação do herpes tanto 6 quanto 7. Doenças crônicas, condições médicas graves que podem afetar, né, a função do sistema imunológico também. Pessoas que têm que tomar antibiótico durante muito tempo, ficam em estado de convalescência durante muito tempo, pessoas que estão passando por uma infecção bacteriana, né, que o corpo não tem um antibiótico que dá conta, então acaba comprometendo o sistema digestivo com o próprio tratamento, né, da antibiótico terapia. Então, ali, pessoas que fazem uso de medicamentos que suprimem o sistema imunológico, principalmente aquelas pessoas que usam muito tempo o corticoide, então podem desencadear uma reativação. Reativou, aí já vai ter aquelas doenças associadas, né? A pneumonia, a febre, a cansaço, né? O problema nas suprarrenais, de fígado, encefalite, como a gente viu até agora. O que a gente precisa pensar, né? Como biomagnetistas, como terapeutas de desbloqueio emocional magnético, como terapeuta de pique-mag qualquer, e como qualquer outra terapia integrativa, que nós temos um papel muito importante na prevenção. Nós temos um papel muito importante no cuidar, no gerir, no tratar. Não só o período de crise, mas gerenciar o período entre crises, ou seja, entre a primeira infecção e todo o período onde ele tem que ficar dormindinho, sem se reativar. Entre surtos, a gente fala. Nós precisamos trabalhar mais, divulgar mais a questão de prevenção da reatividade viral. Fazer com que as pessoas entendam que é necessário fazer programas, tanto para manter a saúde mental, como para manter o sistema imunológico modulado, equilibrado, normalizado. Porque se eu tiver o sistema imunológico bem, então eu não vou precisar olhar o meu corpo e ver que está reativando alguma coisa, vai precisar expressar essas doenças relacionadas com esses vírus, como a gente viu, né, das outras aulas, desde lá do herpes tipo 1, colite, retocolite, doença autoimune de tireoide, que mais que a gente viu? Esclerose múltipla, câncer, ou seja, por que a gente espera
chegar, né, na sequela da reativação? Por que a gente não trabalha o corpo antes? Então, essa questão da prevenção, de manter a higiene mental, manter a saúde mental, manter o sistema imunológico bem, isso é um papel que nós temos que mostrar para os nossos pacientes que é necessário, ele tem que vir no consultório para fazer esse papel de prevenção. E a Organização Mundial da Saúde, ela diz que são os terapeutas que vão trabalhar nessa área de autogerenciamento e autocuidado da saúde, ensinar os nossos pacientes a que eles têm que ter um kitzinho de ímãs em casa, uma farmacinha magnética, que seja 2 parzinhos de ímãs médios, um ímã grande, um duplo ímã, ou seja, o kit autocuidado que a gente fala lá da par magnético, para que a gente possa manter timo-timo, apendicitimo, suprarrenal, quadríceps. Não é para ter os ímãs em casa, não é para ensinar os pacientes a ter o ímã em casa e só colocar quando você acha que ele precisa ou quando ele te chama, você ensinar alguma coisa. Não! Como prevenção, estimula a tireoide, estimula a hipófise, estimula a pineal, a suprarrenal, o timo, dê energia, porque nós somos uma sociedade que gastamos muita energia com a preocupação das contas, com a preocupação dos filhos, com a preocupação da vida. Então, nós precisamos nos cuidar, nós precisamos fazer um dente de relaxamento para fazer higiene mental, para que a gente não vá dormir preocupado, porque senão o cortisol fica alto, aí corticoide, mais o vírus lá na suprarrenal, pronto, síndrome da fadiga, memória ruim, cansaço, falta de foco, de concentração, de ânimo, vira um ciclo vicioso. Nós precisamos cuidar da nossa saúde, vamos cuidar de nós mesmos, vamos cuidar. E isso é o nosso papel. Nós temos, as práticas magnéticas são maravilhosas para isso. Claro, a gente trabalha quando tem que apagar incêndio, né? Quando está com um surto, quando está na crise, sim, principalmente com o biomagnetismo e o desbloqueio emocional magnético. Mas, meu Deus do céu, fora isso, a gente tem que desalojar esses micro-organismos lá dos nossos genes, tem que desalojar eles das células, tem que manter essa saúde mental para que a gente possa ter saúde para sempre, que a gente retarde o processo de envelhecimento, né? Meu Deus, se eu soubesse disso quando eu tinha meus 30 anos de idade, se eu tivesse conhecido os ímãs lá atrás, com 30 anos de idade, eu não teria essas manchas de envelhecimento, não teria minhas papadinhas aqui, não teria ficado gordinha, não teria ficado intoxicada. Meu Deus, né? Por que a gente chega nesse ponto? Então, se cuidar. Que mais que eu tenho para falar para vocês dentro desse autocuidado, dentro desse se cuidar? O que a gente pode fazer, né? O que as práticas magnéticas podem nos ajudar? Então, nós temos o biomagnetismo medicinal dentro desse processo todo. Claro, como eu venho falando até agora, precisa realizar a identificação dos campos magnéticos disfuncionais através do rastreio completo. Ou seja, tem que identificar os pares biomagnéticos que estão ativos naquele corpo, que são as disfunções bioeletromagnéticas que eu preciso tratar, que pode estar associado, relacionado em qualquer órgão, em qualquer tecido. Não aplicar ímãs em fotos, não aplicar protocolos de ímãs, apliquem o rastreio completo, que é o que o Dr. Góes disse que é o melhor protocolo de todos, que é o código patógeno. Então, realizar o rastreio de biomagnetismo medicinal, identificar esses pontos de desequilíbrio e para, né, o herpes vírus tipo 6, nós temos como par regular os pares nervo femoral com nervo femoral, veia femoral com veia femoral e nervo inguinal com fígado. Também nós temos do herpes 7, bexiga com reto, nervo inguinal com fígado. Interessante, né, que quando a gente tem uma reativação, né, ali, que tem um processo de bexiga envolvido, que os vírus de herpes estão relacionados com cistite, vai ser por aqui, bexiga com reto. Também pode ser nervo inguinal com fígado, né, que tem proximidade ali, mas não tanto, mas se tiver no fígado o vírus, então a gente vai ver mais
a relação ali dos problemas de fígado e também a suprarrenal está ali perto, então o campo disfuncional acaba afetando algumas regiões. De todo modo, esses são os pares regulares, mas é importante que a gente faça o rastreio completo. Também, junto com o rastreio completo do biomagnetismo medicinal, quando a pessoa está em surto, crise, e a gente precisa ajudar esse corpo a voltar à normalidade, nós podemos utilizar o biomagnetismo medicinal avançado. O que é o biomagnetismo medicinal avançado? É onde a gente tem os protocolos, como eu falei na aula passada, mostrei alguns protocolos para vocês, né? Para o herpes tipo 5, mas lá vai servir para o herpes tipo 7, para o herpes tipo 1, aqueles protocolos, todos eles servem, porque eles são sistêmicos. Mas isso é para gerenciamento do processo. Tudo tem que partir da nossa base, que se chama rastreio completo. Este é o nosso chão, aonde a gente tem que trabalhar. E também o biomagnetismo medicinal avançado, ele vai poder ser utilizado depois para o reforço. Esses pacientes que estão entre crises, né? Saiu lá do surto, precisa acabou a febre, acabou as petequinhas na pele, eu preciso agora ajudar o sistema imunológico a voltar à sua normalidade, a se equilibrar e ter energia, tanto o sistema imunológico, como o sistema digestivo, como o sistema neuroendócrino. Então, o que eu posso utilizar? Os protocolos do biomagnetismo medicinal para reforço, não tratamento, reforço dos sistemas. A aplicação dos protocolos para reforço é aplicar todos os ímãs do protocolo, aplicar o biomagnetismo medicinal avançado para tratamento é rastrear nível 1, todos os pontos, tanto no ponto de rastreio como no ponto de impactação. Então, são coisas distintas. Ai, meu Deus do céu, é complicado isso? Por isso que a gente tem o curso, dia 28 e dia 29 de setembro, nós temos o curso de biomagnetismo medicinal avançado, onde a gente explica, ensina o rastreio fino, onde a gente fala dos protocolos por sistema, por sintoma, onde a gente fala dos protocolos por enfermidade, como gerenciar esse processo de manutenção da saúde, né? Como fazer prevenção para que não tenha reativação, como prevenir para que esses vírus não saiam da latência, se associem, né? E gerem essas doenças mais complexas, como a encefalite, como a hepatite, como a pneumonite, como a colite, lá para o herpes tipo 1 e tipo 2, como as doenças intestinais autoimunes aqui do herpes 5, que mais que tinha do herpes 5, a esclerose lateral amiotrófica, a esclerose múltipla. Nossa, quantas coisas, né, que a gente pode fazer com o biomagnetismo avançado. É incrível, é incrível. E aí o paciente vem no consultório aplicar esses protocolos, ou ele tem 1 ou 2 ímãs em casa depois para fazer o reforço do protocolo, porque ele não vai ter todos esses ímãs para aplicar, é muito, ele nem sabe colocar tudo isso, é o biomagnetista que tem que utilizar isso. Mas que o paciente tenha uma farmacinha magnética pequenininha em casa para poder nos ajudar, tirar a intoxicação dos agrotóxicos, cuidar da suprarrenal, ter noite de sono, né, fazer a higiene mental, né, nós temos vários pares aí que podem ser psicoemocionais, de acordo com a necessidade do corpo, mesmo que a gente identifica no rastreio. Então, esse é o biomagnetismo avançado que vai nos ajudar, então, no gerenciamento de herpes tipo 5 e tipo 6. Quando a gente fala de bioenergética avançada, então a gente tem, como eu venho repetindo, né, em todas as aulas, a gente tem os hologramas, que são próprios do vírus de herpes. Se a pessoa tem uma encefalite, que é pós-herpética ali, que é da reativação do herpes 6, ou tipo 7, a gente vai ter outros hologramas, né? Então, dentro da bioenergética avançada, nós temos 130 hologramas, que são programas, como que se fosse um antiviral, um antivírus de computador, é um programa que a gente instala, um holograma é um programa bioenergético que cumpre, né, depois de instalado, um playzinho lá, ele vai fazer o reajuste de outros programas energéticos do nosso corpo. O programa, por exemplo, de
liberação, né, do nosso oxigênio, entrada de oxigênio na célula, transporte e alimentação da célula, o programa do sistema imunológico que vai fazer a patrulha para ver se tem algum vírus, algum fungo, algum parasita andando para fora do lugar, um programa que faz o ajuste da comunicação entre o intestino e entre o cérebro. Então, isso tudo está ali dentro dos hologramas. Também dentro da bioenergética avançada, nós vamos ter aí as frequências pré-determinadas, que são tabelas, né, que nós temos de frequência de florais, frequências de óleos essenciais, frequências de medicamentos homeopáticos, frequências de produtos bioquímicos, hormônios, neurotransmissores, enzimas, nós podemos criar uma frequência de um antitérmico para o organismo, de um antihistamínico, né, para quando sai as petequinhas para tirar a coceira, para a pessoa não ficar marcada, não se machucar, a criança, enfim, né, uma quantidade infinita. Aqui a gente fala que a gente cria uma receita e insere tudo por frequência no organismo. Depois o paciente ativa essas frequências todos os dias até que tenha os sintomas. Então, nós temos o holograma dos vírus de herpes e o holograma MV-herpes. E nós temos, dentro da bioenergética, para o herpes 6 e 7, né, os fitoterápicos, que são estimulantes do sistema imunológico, como a Echinacea purpúrea, a Melícia officinalis, que é a erva cidreira, né, possui propriedades antivirais, também ajuda a reduzir os sintomas, né, dessa primeira ativação primária. E lembrando que aqui nós vamos inserir as frequências. Se eu não sou um terapeuta de fitoterapia, eu não posso prescrever um chazinho, uma erva medicinal. Se eu não sou um terapeuta de florais, eu não posso prescrever um floral, nem um óleo essencial, se eu não tenho conhecimento. Tudo tem contraindicação, mas frequência que o corpo necessita, que o teste cinesiológico deu como positivo, esse é o nosso papel na bioenergética, inserir as frequências dos óleos essenciais, dos florais, dos fitoterápicos, das homeopatias. Podemos criar frequências personalizadas para o nosso paciente de acordo com a necessidade do corpo dele. Então, dentro dos florais, nós temos o olive, que é para recuperação da fadiga pós-infecção, o crab apple, que eu já falei para vocês que é o mesmo que a gente tem utilizado para as outras infecções virais dos herpes, para limpeza e purificação do corpo, né? Então, é para sair as petequinhas mais rápido. Óleo essencial de lavanda e de melaleuca. A lavanda para reduzir a inflamação, tem um efeito calmante, e o de melaleuca, então, ele tem propriedades antivirais. Homeopatia, beladona para febre alta, erupções cutâneas. Pulsatila, que é para erupções cutâneas e sintomas respiratórios. E para o desbloqueio emocional magnético, o que é que eu tenho, Adri? Puxa vida, aqui, né, o gerenciamento do estresse é o motivo pelo qual nós temos as afecções do sistema imunológico. Então, eu falei para vocês na aula passada, né, sobre o DEM de relaxamento. Falei para vocês que a gente tem um e-book, né, um livro do DEM de relaxamento que tem 16 guias de meditação guiada. Acho que até trouxe aqui de volta, ó. Aqui, 16 guias de meditação guiada que você pode gravar para o seu paciente. Se não, nós temos gratuito ali no YouTube da Par Magnético, na campanha do DEM humanitário. E o paciente vai ouvir todas as noites, vai fazer 20 minutinhos de meditação guiada de atenção plena, para fazer higiene mental, para fazer o ajuste energético das emoções, o equilíbrio psicoemocional, neuroendócrino. Então, tudo isso a gente consegue com desbloqueio emocional. Dentro da terapia do DEM, o terapeuta ele vai, então, identificar as emoções aprisionadas, sensações e sentimentos quando tem o DEM avançado, os contratos de lealdade, os traumas emocionais, vai fazer a higiene ali dos 3 níveis do subconsciente no DEM de consultório, pode utilizar uma vassoura e uma lava-jato para fazer a variante do DEM, né, para fazer aquela limpeza geral do corpo. E lembrem que as crianças são vulneráveis ao herpes tipo 6 e ao herpes tipo 7. As crianças precisam muito dessa liberação dessas emoções. Muito, muito utilizar o complexo psíquico. Esse é meu sobrinho, ó, o Guilherme, né, esse daqui e esse daqui também. O Gui, desde pequenininho, ele usa o complexo psíquico. Eu sempre falo que ele é taurino, nervosinho, tem muita testosterona no corpo.
Quando ele era pequeno, ele batia a cabeça na parede, quando ele ficava bravo. E, e os ímãs para ele ajudam muito a equilibrar as emoções, a se autodominar, autogovernar, como ele fala, né? Agora eu consigo me governar, né, Tia Adri? Porque precisa mesmo a gente ajudar essas crianças, né? Ele não teve, graças a Deus, o período, né, do herpes 6, quando criança, não passou por coisa de dente, nada disso, né, que a gente confunde com a manifestação do herpes 6 com o nascimento dos dentinhos. Então, vai ter curso para quem quiser se formar como terapeuta de DEM, quem quer aprender o DEM de relaxamento, a variante do DEM, o DEM de consultório, quem quer aprender a tratar as feridas emocionais do abandono, da injustiça, que estão relacionadas com a manifestação e o guardar do herpes 6 lá no nosso epigenoma, sem a gente tratar essas questões de que vem das sensações hereditárias, que vem lá do nosso inconsciente coletivo familiar, difícil a gente ficar livre desses danadinhos. Então, o DEM, ele vai ter esse papel. A bioenergética avançada a gente já falou, e agora, pela primeira vez, dentro, né, de todo esse conteúdo dos herpes, eu vou falar para vocês sobre a epigenética, porque, Fábio, realmente, Fábio, onde a gente vai conseguir trabalhar esse desalojar, essa limpeza, né, desse material genético dos vírus que estão dentro das nossas células. Qualquer um dos vírus, eu vou falar do herpes tipo 6, do herpes tipo 7, porque é o conteúdo dessa aula, porque foi o herpes tipo 6 que a primeira vez, né, eu tive a dádiva, né, de em 2018 precisar estudar o epigenoma para tratar doença autoimune e apareceu esse artigo científico e ele me ajudou a desenvolver a terapia da epigenética. Foi através desse artigo, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, que eu entendi que nós temos os nossos genes, como está desenhadinho aqui, né, que está segurando na mão ali. Os nossos genes é uma receita, é um livro de receitas. Nós temos um livro de receitas que é o nosso genoma. Ali tem todas as instruções para cada célula. Você tem que fabricar melanina, você tem que fabricar serotonina, você tem que fabricar a enzima tal, você tem que fabricar a proteína tal. Então, cada célula é uma fábrica de aminoácidos, de proteínas, de enzimas. Tudo vai partir dessa fábrica. E o nosso genoma, ele foi evoluindo, ele foi crescendo, virou os nossos cromossomas lá na evolução das espécies. Então, quanto mais simples é o genoma, mais fácil de gerenciar, mas o nosso genoma não é tão simples, não é tão complicado também. Nós temos cerca de 25 mil e poucos genes só. É pouquinho. Olha quanta coisa que o nosso corpo faz, olha o tamanho que a gente tem. Tem bichinho bem pequenininho que tem mais genes do que nós. Veja que coisa incrível. Mas com esses 25 mil e poucos genes, a gente se vira muito bem. Mas, muitas vezes, o livro de receita foi alterado. Foi alterado por um DNA de um vírus, o DNA de uma bactéria, DNA de um fungo, DNA de um parasita. Foi alterado pelo RNA de um vírus, que se conectou, veio ali, tirou um pedacinho da nossa instrução, da nossa receita, trocou laranja por banana. E aí, quando você vai fazer o bolo, não vai sair o bolo de laranja, vai sair um bolo de banana. Mas aquela célula precisava fabricar o bolo de laranja, não o bolo de banana. Então, ou seja, a proteína, a substância química que a célula nasceu para fabricar não está acontecendo, ela não sai. Então, o que a gente tem que fazer? Modular a expressão gênica. Tem que ir lá naquele gene que está escrito banana e tem que metilar, colocar uma capinha em cima da banana. Tem que ir ali do ladinho onde está escrito laranja e tem que desempacotar, tirar apagar
aquilo que está em cima, que não permite que a gente enxergue laranja. Então, a gente vai lá modular a expressão gênica. E a epigenética, como ciência grande agora, vamos lá, é um campo de estudo que explora como que os fatores externos, como que um vírus, um fungo, um parasita, como a nossa alimentação, como o nosso ambiente, como a claridade, como a luz do sol, como o lugar onde a gente mora, a latitude, a altitude, como isso tudo interfere no nosso ambiente genético. Ou seja, como o ambiente de fora, o nosso estilo de vida, os patógenos que entram até nós, como eles influenciam a expressão dos nossos genes, como eles podem mudar as nossas receitas do nosso livro, primário, né, de Adão e Eva, como eles mudam. Então, como eu disse para vocês, há 24 mil anos atrás, o vírus do herpes tipo 6 foi lá e ele entrou dentro do material genético, ele mudou uma receita de alguns genes, dos nossos genes, da nossa receita original. E aí a gente começou a vir com defeito de fábrica. E esse defeito de fábrica perdura. Há 24 mil anos que ele perdura. Ou seja, nós não somos mais originais, nós somos meio modificados geneticamente pelos vírus, bactérias, fungos e parasitas. E isso é uma questão de evolução, inclusive. Só que, às vezes, acontece algo que dá errado. Não evolui para um bem, evolui para uma expressão que não vai dar saúde para nós, que foi o que eles perceberam do herpes tipo 6. Então, quando a gente fala da terapia epigenética bioenergética, já que epigenética é uma área da ciência, da biologia que estuda isso. Quando a gente fala na terapia, ela é uma abordagem terapêutica inovadora, ela é jovem, nasceu em 2018, que se aplica os conceitos, esses conceitos da ciência epigenética, a gente aplica dentro das práticas magnéticas esses conceitos e usa as práticas magnéticas para modular a expressão gênica e assim prevenir e tratar doenças hereditárias e epigenéticas. Um dos objetivos, então, desta terapia é evitar a reativação desses vírus latentes, dessas bactérias, parasitas e fungos de estado de latência. Ou, quando a gente vai trabalhar os conflitos herdados, seja de psicológicos ou biológicos dentro da terapia, a gente vai lá e vai limpar aquela capinha aonde a gente precisa que se expresse alguma coisa, vai desalojar aquele danadinho do vírus de dentro da célula para que a gente possa impactá-los nos pares depois. Então, a epigenética bioenergética, ela vai usar o DEM, vai usar o biomagnetismo e vai usar uma parte que é sistêmica só da epigenética, onde nós vamos ver os miasmas, que, vamos dizer, são as informações adulteradas do nosso DNA, e vamos ajustar isso que foi adulterado para que ele retome a configuração original, através dos próprios conceitos da ciência da epigenética, que mostra que quando você muda os sinalizadores bioquímicos através do trabalho com as emoções, os sentimentos e as sensações, então você permite a modulação da expressão gênica. É a serotonina e a ocitocina, principalmente a ocitocina, que vai lá encapar aquela parte da receita que não precisa para fazer o bolo. E vai lá desencapar aquela parte da receita que precisa fazer o bolo que estava escondido embaixo da banana, a maçã, a laranja, no caso que a gente tinha falado antes. Então, a epigenética vai fazer essa modulação da expressão gênica. Nós não temos uma outra terapia que faça isso dentro das PICMAGs. Ela é a única e ela é muito linda de a gente trabalhar com isso. Então, evitar essa reativação, no caso, né, como dos herpes 6, 7, que a gente está falando aqui, já que eles podem acordar sob determinadas condições e causar doenças. Esse acordar está relacionado com o ambiente dos nossos genes, que a gente chama de
epigenoma. Então, é assim, é aqui que vai trabalhar a epigenética. Trouxe para vocês aqui, então, o estudo, deixa eu me colocar pequenininha aqui, trouxe o estudo que mostra, né, a relação do herpes tipo 6 e também dois modelos dele, né, o herpes vírus tipo 6A e o herpes vírus tipo 6B. Então, esse estudo ele investigou a inter-relação cromossômica dos genomas desses vírus, do material genético desses vírus, lá nos telômeros dos cromossomas humanos. Então, quando a gente tem um cromossoma, a perninha dele ali, o finzinho dele, a gente chama de telômero. E vejam lá, com o passar da idade, com o envelhecimento natural, esses telômeros, eles encurtam. Quanto mais curto é o telômero de um cromossoma, menos vida você tem pela frente, mais envelhecida está a sua célula. Então, qual que foi a intenção, né? Eles não descobriram isso porque eles queriam, eles estavam pesquisando outra coisa, mas acabaram chegando nessa informação que cerca de 1% das pessoas em todo o mundo são portadoras do vírus herpes tipo 6, integrado cromossomicamente, aonde? Numa banda chamada CIHHV6. E ele foi herdado há mais ou menos 24 mil anos atrás como um traço genético. Um traço genético. O que ele causa? Ele está lá integrado no telômero e ele tem a capacidade, então, de permanecer aí em estado de latência. Porém, olha só o que diz aqui, ó, também tem capacidade de reativação. Apesar da antiguidade de algumas integrações, a maioria dos genomas CIHHV 6B, 95% deles, e 72% do que está integrado do vírus tipo A, 72%, contém um conjunto completo de genes virais intactos. É o vírus inteirinho lá dormindo no nosso cromossoma, meu Deus do céu, sugerindo a capacidade potencial de expressão gênica viral e reativação completa. Quer dizer que ele pode acordar, isso é desse vírus. A ciência, ela vai ter que chegar no ponto de encontrar o que nós biomagnetistas identificamos no rastreio dos fenômenos tumorais. É isso aqui que o Dr. Góes fala. Quando a gente fala do infiltrado, um exudato, cisto, abscesso, e que isso já é uma expressão energética do que vai ser um câncer no futuro. Quando a gente fala disso que a ciência não considera um câncer, mas que para nós tem 2 vírus de DNA na sua composição, que para nós tem, quando evolui, a leprosina produzida pela Mycobacteria leprae lá no par 107, o que o Dr. Góes está dizendo? Que esses vírus de DNA têm a capacidade de alterar a nossa genética, ou seja, ele pega um pedacinho dele, o material genético dele completo, porque tá aqui, ó, 95% do herpes tipo 6B e 72% dos herpes tipo 6A, o material genético foi integrado inteiro das pessoas pesquisadas. Foi integrado inteiro. É o vírus completo. Ali, a informação genética dele está ali. E ele não, aquela célula, ela não vai mais manifestar a sua função normal de produzir aquilo que ela deveria produzir. Quando a gente tem um diabetes, quando tem uma doença celíaca, intolerância, quer dizer que a célula, o gene, a fabriquinha, não está fazendo o que deveria fazer. Por quê? Tem um vírus aí? Qual é a terapia que vai descobrir isso tudo? A epigenética bioenergética. Então, quando a gente fala principalmente da epigenética bioenergética, nós estamos falando de prevenção e também nós estamos falando do cuidado das gerações futuras. É uma terapia que você trabalha aqui
para que o filho, neto, bisneto vão colher os frutos. Os maiores frutos são colhidos nas próximas gerações. Implicações clínicas. Então, a reativação, né, do que está integrado do HHV6 tem implicações especificamente importantes em pacientes imunodeprimidos, incluindo aqueles em que as terapias que passam, né, por transplante de órgãos, células-tronco, quimioterapia, muita medicação, como a gente viu ali, e aqueles pacientes que têm o hábito de reclamar, vitimizar, de se autodesvalorizar, tem a ferida da rejeição, a ferida do abandono, a ferida da traição, que é muito doída. É isso que a gente enxerga na epigenética. É isso que a gente vai tratar ali. Então, tem um outro estudo que eu falo muito desse Hervey. Eu falava que ela Hervey, né? Hervey K. Ele é um vírus, um retrovírus, igual o vírus HIV, endógeno, o que significa que ele é um ancestral que infectava o genoma humano no passado, que quando humanos e chimpanzés estavam se separando lá na evolução das espécies, alguns elementos genéticos presentes em nossos cromossomas narram até hoje toda a história da nossa vida. Então, o que esse health vírus mostra? Que tudo que infectou você algum dia na sua vida, o seu pai, o seu avô, o seu bisavô, o seu tataravô, até a época da separação humano-macaco, tudo está escrito, tudo está presente no teu cromossoma, tudo foi integrado ao teu cromossoma. Ok. Então, o nosso material genético, ele é nada mais, nada menos do que uma junção de pedaços ou partes inteiras de vírus, bactérias, fungos, daquilo que a gente foi integrando na evolução das espécies. E isso é a teoria da evolução. Ok. Até aí tudo bem, porque o nosso corpo, né, nós fomos evoluindo e o nosso material genético nos serve para que a gente tenha saúde. Mas tem algumas falhas no processo. Então, vem cá. Todavia, a maior parte desses retrovírus endógenos, né, que a gente foi integrando, ficam em estado de silenciamento. Lembra do DNA lixo? Que quando foi aberto o genoma, né, há mais ou menos 25 anos atrás, eu acho, né? Que eles fizeram a primeira impressão dos nossos genes. Foi uma coisa linda, né, que aconteceu para a humanidade. Ali eles falaram assim, não, ó, 5% do nosso material genético serve para produzir as proteínas da vida. 95% do material genético, eles chamaram de DNA lixo. E jogaram na lata do lixo mesmo, não estudaram esses 95% e foram só estudando aquela quantidade de 5% do DNA que fazia parte, né, da manifestação de doenças genéticas, da produção de proteínas, enzimas, né? Ok. Dentro desse DNA lixo, o que tem? É esse material genético, é a nossa história. Quando a gente faz um rastreamento do corpo e a gente vê uma disfunção de um campo magnético, quando a gente faz um rastreamento do corpo e a gente vê ali uma disfunção, né, um gene, um cromossoma alterado, que a gente vai alinhar por comando lá no biomagnetismo medicinal, ou aqui, né, no desbloqueio emocional, a gente vai tratar das emoções herdadas, ou aqui na epigenética, que a gente vai desalojar essas substâncias químicas lá através do tratamento dos conflitos biológicos, dos conflitos psicológicos, através do tratamento dos miasmas, tudo isso, tudo que a gente está desalojando, tudo que a gente está tratando, tudo que a gente tem de história, as sensações lá dos conflitos de lealdade que a gente tem no DNA avançado, tudo isso onde está? Nesse DNA lixo, que não é mais DNA lixo. Eles tiraram da lata do lixo e agora tem um outro nome que eu até esqueci. Mas é onde está guardada todas essas informações, onde estão esses pedaços de vírus inteiros aí. E eles, aqui, né, diz no estudo, e é real isso, né? A maior parte do que é ruim fica silenciado. Como silenciado?
esses 5% que a gente tem do DNA, que não é lixo, que trabalha para nós, que produz proteínas, que produz as nossas enzimas, que mantém a nossa genética saudável, esses 5%, eles são expressos, eles estão ativos. E os 95% estão silenciados, eles estão empacotados. A gente fala empacotado nas estonas, que é uma espécie de enrolar a linha no carretel. Tá lá tudo enroladinho a linha no carretel. Só aquilo que 5% de linha que está fora do carretel, essa aí é a que trabalha para nós, que produz as proteínas. E os outros 95% estão silenciados. Só que por alguns motivos, como por exemplo a infecção do vírus SARS-CoV-2, que é do coronavírus, descobriu-se que esse danadinho aqui, assim como o HIV também assim como outros vírus de DNA também são, a gente vê no biomagnetismo, o Dr. Góes diz isso para os fenômenos tumorais, para as doenças autoimunes, tem coisas, assim pode ser substâncias químicas também, medicamentos, quimioterápicos, que eles cumprem um papel de reativar o agente infeccioso primitivo. A corda, isso que é a corda da genética, reativa, como uma espécie de gatilho, segundo os cientistas. É um gatilho. O que acontece? Um gatilho pode ser um trauma, porque a epigenética, logo em seguida desses estudos aqui, mostrou que os traumas herdados podem ser passados para as futuras gerações. Quem quiser saber mais sobre isso, leia um livro chamado Epigenética, de Richard Francis, onde mostra ali estudos, né, de várias gerações, onde mostra como um trauma, por exemplo, de fome, pode virar um problema cardiovascular, cardíaco, câncer, diabetes, pode ser. E um trauma, né, pós-guerra, após um susto muito forte, pode se relacionar com o que a gente vai chamar na epigenética bioenergética de conflitos psicológicos. Um trauma do passado gera um gatilho para a expressão de determinados genes que deveriam estar empacotados, deveriam estar silenciados, e as próximas gerações, então, vão manifestar aquela expressão. Desenrolou do carretel, aquele pedacinho que devia estar guardado como só informação. Então, está fora para expressar. E aí, aquele pedacinho que está fora do carretel, que deveria estar guardado, silenciado, ele vai produzir proteína, ou vai impedir que uma proteína seja produzida, porque depende da receita que tem ali. E para fazer a receita, a gente tem adenina, guanina, citosina, tiamina e uracila, só. Não tem mais nada, é só algumas combinações. Então, é fácil de enganar o corpo, enganar uma célula, ao invés de produzir uma coisa, produzir outra, e aí estão as nossas doenças hereditárias. É isso que a epigenética bioenergética vai tratar. Lindo isso, né? E o resultado de você acordar, de você dar esse gatilho, do despertar do que deveria estar lá guardado, do que deveria estar silenciado, é um resultado, diz esse artigo científico, possivelmente perigoso. E a taxa de morte em pacientes graves com Covid chegou a 50% entre aquelas pessoas que apresentaram altos níveis de HER2 que foi acordado durante a pandemia, durante a infecção viral do coronavírus. Ou seja, pode ser que o vírusinho, o coronavírus lá para uma pessoa é uma gripezinha, mas para aquela pessoa que tinha uma predisposição genética de expressar alguma coisa, ele acordou. E um dos elementos que pode ser acordado é esse daqui, ó. 50% das pessoas que tiveram óbito, né, que uma taxa de morte de 50% dos pacientes avaliados com Covid-19, que expressaram o HELV vírus que estava lá guardado lá milhões e milhares de anos, esses foram a óbito. E não por acaso, um aumento da quantidade de retrovírus foi observada também em laboratório, quando células saudáveis foram infectadas pelo SARS-CoV-2. Então, uma célula saudável foi infectada pelo coronavírus
E o corona, né, o material genético dele foi lá dentro da célula, a célula começou a trabalhar para ele, e esse material genético, por algum motivo, seja por uma substância química que a célula produziu, ou porque parte do material genético do coronavírus foi integrado no material genético daquela célula, acabou acordando esse HELV vírus. Então, o que se observou? Verificamos, diz os pesquisadores do estudo, verificamos o viroma de uma população com uma altíssima gravidade, com uma taxa de mortalidade que chegou a 80% para ver se algum outro vírus estava co-infectando esse paciente que estava debilitado e imunossuprimido. Então, e eles verificaram que grande parte desses pacientes tinham o HELV vírus expressos junto com o coronavírus para esses pacientes que foram a óbito. Então, mais ainda, diz os pesquisadores, é difícil saber porque isso acontece em algumas pessoas e não em outras. Quando a gente vai fazer a epigenética, a gente vai ver o porquê que isso acontece e por que não. Depende de uma junção de fatores. Então, por exemplo, se você tem um conflito herdado, biológico, tá lá na célula o problema, biológico, não é psicológico, poderia ser, tá lá na célula. E você tem lá na tua infância um outro gatilho que abre a porta para uma desconfiguração de um programa teu de saúde, por exemplo, o programa do patrulhamento lá do sistema imunológico, o programa para que o teu corpo consiga produzir células de sangue, o programa para que o teu corpo consiga produzir célula da pele, o programa para que o teu corpo consiga produzir melatonina, melanina, enfim, um programa energético desses. Quando lá na infância um programa desses tem uma disfunção por um trauma emocional. Então, são as emoções da vida intrauterina, são as feridas, tudo isso se junta. E abre-se a configuração, né, que a gente fala dos hologramas da epigenética, que é do 1 a 12, que todo mundo conhece, quem é terapeuta de bioenergética, né, que vieram lá da nova medicina germânica. Abre portas para a expressão da configuração de comportamento daquele indivíduo para isso. Esses indivíduos que têm essas portas abertas de um holograma 7, de um holograma 3, de um holograma 9, são aqueles que têm essa predisposição de serem imunossuprimidos, é aqueles pacientes que vai aparecer no rastreio de biomagnetismo, os vírus de herpes, sempre que aparecem, vai reativar o vírus, o par do timo reto, vai reativar lá da bactéria que fica aqui embaixo do timo, que é a Proteus mirabilis, que devia estar no intestino, está aqui em cima fazendo o quê? Da Escherichia coli, ou seja, muda o comportamento genético da pessoa. Então, nós vamos tratar lá na epigenética bioenergética com esses hologramas, esse comportamento, essa expressão de comportamento doente. Vamos liberar as emoções e as sensações. Vamos olhar se tem miasmas, vamos tratar os miasmas. E vamos também olhar o subconsciente para ver o que da infância conectou com aquele trauma do passado, com aquela informação do passado, com aquele DNA lixo. O que acordou dali? E depois disso a gente vai fazer um rastreio de biomagnetismo para ver, com a intencionalidade de descobrir quais são os pares que levam a essa disfunção. Então a gente vai num nível quântico tratar o paciente, lá dentro, não fora da célula, como no biomagnetismo medicinal. A gente vai lá dentro do núcleo da célula onde estão os genes. E depois a gente vai estimular o comportamento da pessoa para que o comportamento aqui físico, mental, ação, para que esse comportamento estimule o corpo a produzir a ocitocina, porque é a ocitocina que vai modular a expressão dos genes. Isso também a ciência já percebeu. Então, 2 anos depois da terapia realizada, é que o paciente vai poder descobrir, né, se ele não ligou mais em nada. Então, é comum a gente precisar fazer um tratamento de epigenética bioenergética para cada paciente. Quanto tempo demora este tratamento? Geralmente 1, 2 ou 3 sessões, e depois você vai
fazer o acompanhamento, né? Daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, você faz o acompanhamento com o bio, com o DEI normal. E aí depois lá na frente você faz uma epigenética de novo para ver daqui 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos, para ver como está aquele ser. Que mais? E mais lindo, né? Que ela trabalha justamente modulando essa expressão desses genes para que, se vai fazer filhos, que o que passe da genética para frente já passe silenciado, que tem que estar silenciado e não expresso, para que aquela criança já tenha uma predisposição de saúde e não de doença. Aqueles que vão nascer depois da gente, né? Então, desses estudos, né, ainda diz que é mais difícil saber porque isso acontece de uma com outras pessoas. Esse despertar desses genes silenciosos é o que pode fazer a diferença nas evoluções dos quadros clínicos, né, de ir a óbito ou não ir a óbito nos pacientes desse estudo do coronavírus. E talvez o sinal para o silenciamento de determinados retrovírus endógenos seja mais forte em algumas pessoas do que em outras, ou seja, nós temos um programa energético, um programa que a gente fala dentro do corpo é bioenergético, um programa para manter esses retrovírus endógenos silenciados. Quando esse programa bioenergético não está legal, precisa tratar com hologramas esse programa, isso que devia estar silenciado está expresso, está acordado. E isso que leva, no caso aqui, né, do estudo óbito pelo coronavírus, mas pode levar a um câncer, pode levar a uma doença autoimune, pode levar a qualquer coisa. Ao envelhecimento, na verdade. É isso que acontece, leva ao envelhecimento. E envelhecimento, no fim das contas, se chama câncer, viu? Parece também estar associado à gravidade a capacidade do novo coronavírus de mudar o perfil epigenético da célula do hospedeiro, ativando inclusive vírus ancestrais, alguns deles que deveriam estar adormecidos em nosso genoma. Então, eles viram o HERV vírus aqui nesse estudo, mas eles já sabem, e tem outros estudos, inclusive aquele que eu mostrei para vocês em todas as aulas passadas, que coronavírus acorda o vírus do herpes tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6, tipo 7, tipo 8, que estava lá no genoma silenciado. Não foi isso que a gente estudou? Pronto, chegamos aqui para entender isso. Então, nós verificamos nesse estudo, né, eles verificaram o viroma de uma população de altíssima gravidade, com uma taxa de mortalidade que chega a 80%, para ver se algum outro vírus estava co-infectando o paciente que estava debilitado, imunossuprimido. E agora eles continuam fazendo esses estudos, né? Os estudos não terminaram ainda. Quando tiver mais novidades, a gente vai ver as próximas publicações. Muito bem, agora sim deu para entender. Então, qual é o conceito da terapia epigenética bioenergética? É uma técnica terapêutica não invasiva que trabalha para modular a expressão gênica através da bioenergética e da aplicação de campos magnéticos estáticos com um foco terapêutico ligado no desligar a expressão dos genes que podem desencadear doenças, incluindo aqueles que podem ser reativados, né, como dos vírus latentes. Então, manter esses programas energéticos para que eles fiquem em estado de latência. A terapia, então, ela atua diretamente nas marcas epigenéticas, se chama pegadas epigenéticas, imprints epigenéticos dentro da área da ciência, que são alterações químicas do nosso DNA ou nas nossas histonas, que são as proteínas associadas ao DNA, que regulam quais genes são expressos e quais ficam silenciados. Então, é aqui que trabalha essa terapia. Quando é o curso, Adri? 19, 20, 26 e 27 de outubro de 2024. Agora, tem que receber material em casa? Sim. Então, tem que se inscrever antes para dar tempo de chegar o material no correio, tá bom? Não deixem para a última hora. E a terapia em si, ela visa, então, tratar dentro da clínica nossa, né? Como que nós vamos fazer? Ela visa tratar esses conflitos herdados que mantêm ou estão ligados à ativação da expressão gênica. E esses conflitos podem ser tanto biológicos como psicológicos, podem ser herdados de gerações anteriores,
ou né, do nosso pai e da nossa mãe, e influenciam a predisposição do indivíduo para desenvolver certas doenças, incluindo a reativação desses vírus de estado de latência. É uma abordagem que oferece uma forma integrativa para a modulação da expressão gênica e produção de equilíbrio emocional e bioenergético. Ao abordar a raiz epigenética das doenças, essa terapia não só beneficia o indivíduo que está sendo tratado, mas também tem um potencial de influenciar positivamente as futuras gerações. Isso é o mais lindo de todos. Para mim, muitas vezes a gente não consegue silenciar a expressão da esclerose múltipla. Ele consegue silenciar os sintomas, consegue manter a doença silenciada. Muitas vezes a gente não consegue desligar aquela influência no corpo do nosso paciente, mas para os descendentes dele, sim. A gente consegue. Como que a gente sabe disso? Hoje tem os testes genéticos, né? A impressão epigenética daquilo que você vai estar manifestando e que você tem que passar pela hereditariedade. Eu vejo na minha filha que no teste genético dela, ela não passa a doença autoimune para frente. É lindo, lindo a gente saber isso. E nem está no teste epigenético dela a doença autoimune. Isso é a comprovação de que a terapia funciona. É a comprovação. Aqui estão as referências, então, desse estudo. Vi aqui, gravado a aula vai bem mais rápido, né? Não demorei tanto para dar aula hoje. Vocês conversam muito comigo. Esse material vai ficar disponível para vocês, então, ali no grupo do Telegram. Para quem quiser entrar no grupo do Telegram para pegar o material, tem o material de todas as aulas desde que eu comecei a fazer essa partilha com vocês. Ali tem a aula, o link da aula do YouTube e o material. O link da aula do YouTube e o material. É um canal, então não tem conversa, não tem nada. Aqui na descrição desse vídeo você clica no link e vai direto lá no grupo do Telegram buscar o que você precisa. Qualquer dúvida, qualquer coisa em relação a essa aula, vocês podem deixar aqui na descrição do vídeo que eu vou responder para vocês, já que não é online ao vivo, já que a gente não está conversando, né? Podem deixar aqui direitinho que eu respondo para vocês amanhã ou depois. E também podem nos chamar nos nossos canais. Eu queria ver se vocês não vão lá no Instagram dizer, olha, estou gostando das aulas do YouTube, tá valendo a pena para mim. Fala bem da Adri, fala bem do IPM para nós. Se inscreve no nosso canal, dê o seu joinha e uma boa noite para todos, bom descanso, até amanhã, viu? Até amanhã a gente se vê nas mídias por aí, nos grupos. E final de semana, para quem está no curso do biomagnetismo, bora para a bioenergética! Tchau, gente. Obrigada.